Olá pessoal, meu nome é Nelson Sussumo Chixima, advogado e professor de Direito de Família e Sucessões, e venho aqui hoje falar um pouco com vocês na questão no que se refere ao inventário e partilha. Bom, a aula de inventário e partilha que eu vou fazer hoje é um pouquinho diferente, são apenas 30 minutos, ou seja, vou dar dicas importantes para o inventário e partilha, para que você possa fazer inventário e partilha, tá? Mas em 30 minutos agora, se você quiser ir além, aí nós temos um curso de inventário e partilha, né, que aí são 8 horas aproximadamente, né, com modelos, com guias de aula, tá? Com legislações, tudo isto é dentro do curso que está no link aí abaixo de vocês, tá? No link aí abaixo de vocês. Vamos lá, vamos falar então um pouquinho agora aqui de ordem de vocação hereditária, lógico, para quem quer fazer um inventário e partilha, ou um arrolamento sumário, arrolamento comum, tem que saber ordem de vocação hereditária, tem que saber a sucessão legítima. Eu costumo dividir o direito das sucessões em 3 partes: sucessão legítima, sucessão testamentária, inventário e partilha. Né? Nós temos que saber os 3, na verdade os 3. Então, vou falar um pouco da sucessão legítima, que a parte mais importante da sucessão legítima é a ordem de vocação hereditária. O que significa a ordem de vocação hereditária? Significa que quando o autor da herança falecer, o autor da herança é o falecido, tá? Quando o autor da herança é o dono dos bens. Quando ele falecer, né, vai para alguns herdeiros. Quem são esses herdeiros? Estão na ordem de vocação hereditária, tá? Então, faleceu o autor da herança ab intestato, sem testamento, presume-se que o autor da herança deixou na forma do artigo 1829 do Código Civil. Mas quem é esse autor da herança que eu estou tanto falando, hein? É o de cujos. E quem é o de cujos? É o morto, é o falecido, é o defunto, é o presunto, é o capotado. Eu costumo dizer isso porque tem pessoas que pensam que de cujos é nome, mas de cujos não é nome. Né? De cujos é o falecido. E aí, os bens que lhe pertenciam, ele passa a ser denominado de espólio, espólio de fulano e tal, que é a massa dos bens deixado pelo falecido. Certo? Então, quem são esses herdeiros que recebem primeiramente se não tem testamento? Agora, se tiver testamento, primeiramente é aquele que está nomeado no testamento. E o que sobrar, o restante vai para a ordem de vocação hereditária. Lógico que, quando existir um testamento, é necessário saber se tem herdeiro necessário ao autor da herança. Se ele tiver herdeiro necessário, só pode deixar 50% para o testamento, que eu já vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, primeiro deixa eu colocar aqui a ordem de vocação hereditária, artigo 1829 do Código Civil. Eu costumo colocar uma palavrinha na vertical para vocês gravarem, ficar mais fácil. DACIS na vertical. D-A-C-I-S, tá? DACIS. Fica fácil para vocês gravarem a ordem de vocação hereditária, que eu vou colocar aí na tela para vocês. Esta é a ordem vocacional hereditária. Olha lá. Tá? Então, a previsão legal 1829 do Código Civil. Lembrar a palavra DACIS. Rapidamente eu vou mostrar para vocês. Tá? Ó, DACIS. Faleceu o autor da herança ab intestato, vai para quem? Para o D de descendente. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai. Não tem D de descendente, vai para o A de ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também, porque linha reta ela é infinita, jamais se extingue. Não tem A de ascendente, vai para o C de cônjuge ou convivente, sobrevivente também, porque ambos se igualaram a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal julgou o artigo 1790 do Código Civil inconstitucional. Porque o artigo 1790 do Código Civil dizia respeito sobre a sucessão da união estável. Tá? Então não tem mais. A sucessão da união estável passou a ser a mesma do cônjuge, que está no artigo 1829. Então não tem D de descendente, A de descendente, vai para o C de cônjuge ou convivente sobrevivente, que também serve para a união homoafetiva. Cônjuge ou convivente sobrevivente, tanto na união estável como na união homoafetiva. Tá? Que em várias oportunidades já expliquei, né? Que com a ADI 4277/2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união afetiva como entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união
estável, tá? Não tem ser de cônjuge ou companheiro sobrevivente ou convivente sobrevivente, vai para quem? Vai para o I, ó, lembra do I, ó, da cis. E irmãos, para os irmãos, então não se confunde ser de colaterais, é ser de cônjuge ou companheiro, tá? Não tem ser de cônjuge ou companheiro ou convivente sobrevivente, vai para quem? Para o I de irmãos. Quem são os irmãos? Segundo grau colateral. Segundo grau colateral, tá? São os irmãos. Ou seja, aqui começa a sucessão dos colaterais. Não tem segundo grau colateral, vai para o terceiro grau colateral. Bom, mas nós temos dois parentes em terceiro grau colateral, tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. No entanto, eu já coloquei da cis para vocês gravarem. Por quê? Os sobrinhos preferem os tios. Se tiver tios e sobrinhos dois, ambos estão em terceiro grau na linha colateral. Mas quem tem preferência? Os sobrinhos. Os sobrinhos preferem os tios. Onde está escrito isso? Artigo 1843 do Código Civil. Tá? Agora, não havendo sobrinhos, aí sim vão para os tios, ó, que é o outro terceiro grau colateral. Tá? Não havendo sobrinhos, vão para os tios, que é o outro terceiro grau colateral. Não havendo tios, aí vai para o quarto grau colateral. E os parentes em quarto grau na linha colateral são primos, tio-avô e sobrinho neto. Primos, tio-avô e sobrinho neto são parentes em quarto grau na linha colateral. Veja que aqui, dentro da linha colateral, em quarto grau, não há ordem de preferência. Portanto, se tiver primos, tio-avô e sobrinho neto, e eles que são os herdeiros, vão receber em partes iguais por cabeça. Tem dois primos, dois tios-avós, dois sobrinhos netos, um sexto para cada um. Porque em partes iguais por cabeça não há ordem de preferência em quarto grau colateral, só há ordem de preferência em terceiro grau colateral, certo? Não havendo quarto grau colateral, não havendo ninguém, vai para a herança jacente, vai para o Estado, tá? Que tem um procedimento próprio também no Código Civil de 2002, certo? Bom, esta é a ordem de vocação hereditária. E aí surge mais uma dúvida. Quem são os herdeiros legítimos e quem são os herdeiros necessários? Pô, professor, eu pensei que era a mesma coisa. Herdeiro legítimo e herdeiro necessário, pensei que era tudo a mesma coisa. Sucessão legítima, né? Claro, sucessão legítima é o geral, é o todo. Herdeiro legítimo é o geral, é o todo. Necessário é o específico, tá? Então, quem são os herdeiros legítimos? Todos que estão aqui na ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil são herdeiros legítimos, porque está na ordem de vocação. E aí cumpre-se o princípio da saicine, né, que o Brasil adotou, ou seja, morreu, faleceu o autor da herança sem testamento, vai para a ordem de vocação hereditária automaticamente. Automaticamente. Morreu, já transmitiu. Automaticamente. Ó, professor, se morreu, já transmitiu, por que eu tenho que fazer inventário? Né? Porque você precisa formalizar a transferência dos bens que estão em nome do falecido para em nome dos herdeiros. É a formalização da transferência da titularidade, da propriedade, da cessão de direitos, da posse, né? Da posse, dos direitos da posse. Então, é transmitido de forma automática? Sim. No entanto, para formalização, é necessário que se faça inventário, tá? Claro, para pagar imposto, né? Tem que pagar imposto. Nessa transmissão tem que pagar imposto, né? Que é o ITCMD, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, tá? Então, esta é a ordem de vocação. Agora, quem são os herdeiros necessários? Eu falei, são os legítimos, são todos. Necessários. Apenas 3 são herdeiros necessários. E olha que o Código Civil 2002 acrescentou mais um, porque antigamente era apenas 2 herdeiros necessários. Quem eram os herdeiros necessários no Código Civil de 16? Apenas 2. Descendente e ascendente. Somente os parentes em linha reta, herdeiros necessários. Descendente e ascendente. Hoje, com o Código Civil de 2002, artigo 1845 do Código Civil, 3 são herdeiros necessários. Descendente, ascendente e cônjuge. E cônjuge está no artigo 1845 do Código Civil. Portanto, esses 3 aqui, ó, primeiros, são herdeiros necessários. E o que significa ser um herdeiro necessário? Né? Porque esses 3 são herdeiros necessários e herdeiros legítimos ao mesmo tempo. Mas só eles são necessários. O que significa? Está no artigo 1846 do Código Civil. Se você tiver um herdeiro necessário, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Se você tiver um dos herdeiros necessários, você não pode dispor mais do que a sua metade
por testamento, tá? Isso está no artigo 1846 do Código Civil. Professor, e o companheiro aí, o convivente, também é herdeiro necessário? Veja que o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu por declarar inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que dizia respeito sobre a sucessão da união estável, não mencionou nada. Houve embargos de declaração, inclusive, por parte de alguns institutos, eu acho que, por exemplo, o Instituto da ADFAS, né, Associação de Famílias e Instituições, entrou com embargos, falando para suprir a omissão, né? Tudo bem, foi declarado inconstitucional 1790, portanto, vai aplicar a sucessão da união estável também para igual a do cônjuge. No entanto, né? O companheiro é considerado herdeiro necessário? O convivente? Né? Porque se o artigo 1790 foi declarado inconstitucional e tudo que se diz respeito ao companheiro convivente na sucessão vai para o artigo 1829, se equiparando ao cônjuge, portanto, seria herdeiro necessário? É ou não? Porque não tinha dito. Houve embargo de declaração e o ministro relator, que foi o Barroso, ele não supriu a omissão. Ele não supriu a omissão, infelizmente não. Ele falou que, na verdade, o embargo de declaração seria realmente, estava no prazo, né? Teria cabimento. No entanto, quanto ao mérito, né? Não há possibilidade de dar provimento, tendo em vista que não foi objeto do pedido a questão se o companheiro ou companheira é herdeiro necessário, tá? E ficou assim, dessa forma. Poxa, deveria ter resolvido logo, né? Vai deixar agora mais 10 anos para resolver mais a situação, porque vai ter que alguém entrar e na hora que chegar com pedido de inconstitucionalidade vai até o Supremo e aí sim, né, ele vai julgar se é ou não herdeiro necessário. Deixou mais uma lacuna, infelizmente, aí, tá? Agora, claro, dá a entender que sim, mas ele deveria ter falado já, não, dá para entender que sim, e pronto, né? Mas não. Então, há duas possibilidades. Que o companheiro, tanto na união estável como na união afetiva também, é herdeiro necessário, tanto como não é. São duas opções. Então, isso é bom para o advogado, que ele pode arguir tanto para um como para o outro. Né? E advogado, normalmente, advoga para os dois lados, normalmente, né? Uma hora está por um lado, uma hora está pelo outro. Falando que vai um advogado junto, né? Mas uma hora por um lado, uma hora por outro. Então, para o advogado é muito bom, porque tem duas possibilidades. Mas é ruim que dá uma insegurança jurídica. A gente não tem como dar uma... Dar certeza é difícil mesmo para o cliente, é mais difícil dar certeza para realmente o cliente. Não tem como dar certeza, porque isso não depende de você. Você dá uma perspectiva de que realmente é possível e boa possibilidade, mas depende do juiz, depende do promotor, depende de um monte de gente, né? Então, infelizmente, ficou esta omissão. É herdeiro necessário ou não? Alguns entendem que sim, a maioria entende que sim, que é herdeiro necessário também, tá? Então, se você está em união afetiva, não poderia dispor mais do que a metade do testamento, que você considera herdeiro necessário do outro, tá? Agora, alguns entendem que não, como não está descrito na lei, e também esta que foi declarada, essa ação que com efeito argumentos foi declarada inconstitucional, o artigo 190, também não falou nada, e de forma expressa ainda, falou que realmente não fazia parte do objeto expedido, portanto ele não julgou, tá? Bom, ficamos dessa forma aqui na ordem de vocação hereditária, certo? Agora é lógico, hein? Lógico, nós temos aí muita coisa e eu não vou conseguir falar, mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, porque são as dicas mais importantes que eu mostro para vocês, ó. Aí eu coloquei aqui, herdeiros necessários impossibilidade de expor mais de 50% por testamento, né? Artigo 1845 e 1846 do Código Civil. E aí eu coloco os esqueminhas, ó. Os esqueminhas, primeiramente, para os descendentes, ó, sem cônjuge, tá? Sem cônjuge. Depois, ó, para aquele que morreu e os pré-mortos, ó. Os pré-mortos, tá? Para quem que vai, tá? Direitinho, não dá para explicar item por item porque são apenas meia hora. Estou só mostrando aqui para vocês, mas a gente vai deixar aí depois disponível para vocês este esquema, né? Neste e-book, vamos dizer assim. Então, ordem de vocação, aqui
não tem descendente, vai para os ascendentes, ó, ainda sem cônjuge, tá? Vai para os ascendentes, mostrando os esqueminhas, tá? No curso de inventário e partilha, eu explico item por item, vou dando as simulações, item por item, bem bacana, bem importante. Eu acho que é interessante vocês verem sim, né? Aqui é apenas umas dicas para vocês e quem já tem aí uma certa habilidade. Agora, quem não tem e está começando agora, é importante adquirir o curso sim, tá? Aí, a sucessão pura do cônjuge, ou seja, não tem descendente, vai tudo para o cônjuge, obviamente, independentemente do regime de bens, ó. Só que vai depender, né, do regime, se tem meação ou não, tá? Essa é a diferença. Eu explico também direitinho no curso, ó. Separação total não tem meação, mas tem 100% de sucessão, tá? Aí, esta parte mais difícil, quando concorre, não concorre, quando o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes, e quando não concorre com os descendentes, eu dou uma tabelinha aqui, mas no curso eu explico direitinho por que é desta forma e a interpretação do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, tá? Está no 1829, inciso 1. E aí eu faço um por um também, quando a questão que tem o cônjuge, mas não concorre com os descendentes, não concorre, tá? Aqui, ó, não concorre. E aqui quando concorre, ó, são os regimes de bens que concorrem com os descendentes do decujus, tá? Dou alguns esqueminhas no regime da comunhão parcial de bens, onde deixou bens particulares e bens comuns, ó. Bens antes são considerados bens particulares no regime da comunhão parcial de bens, e os bens adquiridos após, no regime da comunhão parcial de bens, são bens considerados comuns, tá? Comuns, certo? Bom, separação total de bens, homem e mulher, né? Coloquei aqui um exemplo com 4 filhos, mais o cônjuge que concorre, aqui, ó, tem direito a no mínimo uma quarta parte, que está no artigo 1832 do Código Civil. Então, fundamentação que o cônjuge sobrevivente tem direito a no mínimo uma quarta parte quando tem 4 ou mais filhos, está no artigo 1832, segunda parte do Código Civil. Explico direitinho, item por item aqui também no curso, tá? Mas tem esse esqueminha aqui para vocês, inclusive como que eu cheguei nesse cálculo de um quarto ali, tá? Quando o cônjuge ou companheiro concorre com os ascendentes de cônjuge, aqui independe de regime de bens. Veja, quando concorre com os descendentes de cônjuge, depende do regime de bens. Tem regime que concorre, tem regime que não concorre, que eu fiz 2 tabelinhas para vocês, tá? Agora, quando concorre com os ascendentes, quando não tem descendentes, concorre com os ascendentes, concorre. Sempre, em qualquer regime de bens, não importa o regime de bens, vai concorrer, certo? Bom, aí eu falo um pouquinho da sucessão dos colaterais, tá? A previsão legal está no artigo 1829, inciso 4 e 1840 do Código Civil, dos colaterais. Os mais próximos excluem os mais remotos, tá? Igual que eu fui falando na ordem de vocação ali, hereditária. E eu explico alguma coisinha aqui sobre isto, ó, que é importante também, que esse aqui está no artigo 1840 do Código Civil, ó. Esse esqueminha 1840 do Código Civil, tá? Bom, aí eu falo um pouco também no curso da sucessão testamentária, só que aí eu vou passar para esse lado aqui, ó, que é outra parte da apostila aí do e-book, né? Isso vem tudo no curso, tá? Mas a gente vai dar alguns resumos para vocês aqui também, tá? Sucessão testamentária, o conceito que eu fiz aqui é a disposição de última vontade do agente capaz para manifestação sobre a transmissão dos seus bens ou de assuntos de caráter não patrimonial. Pode ser caráter patrimonial e não patrimonial também. Isso do Código Civil de 2002 deixou bem claro, deixou de forma expressa. Anterior ao Código Civil de 2002, não era possível legalmente, mas jurisprudencialmente já havia permissão, tá? Já havia permissão também. Caráter não patrimonial, por exemplo, reconhecimento de paternidade, tá? Bom, falo da capacidade de testamento. Quem pode fazer testamento? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, professor? Não, não é qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa. Um menor com 10 anos de idade pode fazer testamento? Não. Ah, professor, então só maior e capaz? Não, também. A partir dos 16 anos já pode fazer testamento. E veja que o testamento ele é personalíssimo. Não pode ser feito por procuração ou por outro, por curador, por tutor, não. É personalíssimo. Então, se ele tem 16 anos, ele pode fazer sozinho, tá? Sozinho. Isso está no artigo 1860, parágrafo único, capacidade ativa, tá? E a passiva? Qualquer pessoa pode fazer testamento, qualquer pessoa pode receber
por testamento. Capacidade passiva para recebimento. Qualquer pessoa pode receber por testamento, qualquer pessoa, tá? Seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física com menor de 10 anos de idade, pode. Pessoa jurídica pode também? Pode. Pessoa jurídica privada principalmente, né? Só as pessoas jurídicas de direito público internacional que não, mas as privadas sim, todas elas, tá? Aí dou uma dica direitinho no curso, é bem legal para vocês gravarem as pessoas jurídicas de direito privado, legal pra caramba. Bom, as características aqui do testamento, né? Personalíssima, unilateral, gratuito, formal, revogável. Tem uma exceção no revogável? Tem. Se for para reconhecer paternidade, maternidade, seja ela biológica ou socioafetiva, não é revogável, é irrevogável. Eu posso revogar o testamento somente no que tange ao patrimônio. Se for reconhecido paternidade ou maternidade, seja ela qual for, maternidade ou paternidade, e seja ela biológica ou socioafetiva, irrevogável, tá? Irrevogável. Eu mostro algumas situações bem bacanas também, né? Na parte aí do curso, né? Das possibilidades até de fazer planejamento. Tem até um curso de planejamento patrimonial familiar sucessório que eu mostro até uma parte aí de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva para fins até de fazer planejamento patrimonial. Claro que existiu a possibilidade de o filho existir, não é criação, um filho socioafetivo que você imaginou e pegou e só para... Não é fraude. É realmente que houve uma criação de um filho, né, socioafetivo, aí sim a gente coloca dentro, às vezes, do testamento para que você consiga fazer melhor seu planejamento patrimonial, tá? Aí eu venho para o inventário e partilha, né? Para a gente seguir, porque a gente já está quase no finalzinho, você viu como passa muito rápido. Mas o curso ele tem 8 horas, tá? Aqui eu estou dando uns breves relatos aqui para vocês, tá? Mas o testamento é legal, porque o testamento você pode fazer muitos planejamentos aí patrimoniais dentro do testamento, porém, vocês sabem que se tiver testamento, o inventário ele tem que ser inventário com testamento e vai ter que propor uma ação de abertura, registro e cumprimento do testamento. Se for um testamento já aberto, um testamento público, é uma ação de registro e cumprimento do testamento. Tem que ter duas ações, tá? Pode tramitar paralelamente com inventário e partilha, tá? Explico direitinho aqui também, como se propõe. Inclusive tenho peça, né, de modelo, tudo no curso, certo? Inventário e partilha, portanto, o processo de inventário que nós temos, né? Começa lá no artigo 610 seguintes do Código de Processo Civil, artigos 1991 e seguintes do Código Civil. Claro que a inventário e partilha você vai seguir o artigo 610 seguintes do CPC. O 1991 você pode olhar sim também, porque lá está escrito inventário e partilha, mas é mais na parte de direito material, tá? E aqui você vai precisar já de cara para entrar com inventário e partilha, porque a abertura se dá com a morte e tem o foro competente. Qual que é o foro competente? Está no artigo 48 do CPC, o foro competente para abertura de inventário. É o último domicílio do decújus, tá? O último domicílio do decújus, né? Ou o último domicílio onde ele morava. Isso é onde ele morava, falecido, tá? Não é, por exemplo, ele morreu no hospital em São Paulo e morava em São José do Rio Preto. Não é em São Paulo, é em São José do Rio Preto, tá? Ali ele não morava ali, ele estava no hospital. Eu falo isso porque tem gente que faz isso e acaba declarando que era o endereço do hospital, pois não é o endereço do hospital, é onde ele morava, tá? E o prazo é esse aqui agora, né? Antigamente o Código Civil 16 falava um mês de prazo, o CPC 73, artigo 983 mudou para 30 dias, não era mais um mês, era 30 dias, porque mudou para dias, e depois veio o artigo 1796 do Código Civil 2002 e alterou para 30 dias, ou seja, ficou igual, tanto o CPC como o Código Civil igualou para 30 dias. No entanto, veio a Lei 11.441/07, que autorizou a fazer separação, divórcio e inventário extrajudicial e alterou o prazo do judicial. Ele alterou do extra e do judicial os dois, ó. O prazo para propor ação, né, de inventário seria 60 dias. Isso ele alterou o artigo 983 do CPC de 73 para 60 dias em 2007, tá? No entanto, veio o Código de Processo Civil 2015, o CPC 2015 alterou de novo, alterou para 2 meses. Professor, é um mês, 30 dias, 60 e agora 2 meses? É 2 meses, artigo 611 do Código de Processo Civil, tá?
Vou falar uma coisa para vocês, uma dica importante para vocês. Se vocês forem responder um concurso público, um exame de ordem, qual que é o prazo para propor de inventário? Qual que é o prazo para abertura de inventário? 2 meses. Está no CPC, artigo 611, 2 meses. E na prática, diferente. Na prática é diferente. Na prática vai depender de cada estado. Vai depender da legislação do seu estado. Nem do seu estado. Porque vai depender da lei do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte, que é estadual. Pô, professor, mas como que eu sei isso? É complicado realmente. Por exemplo, você vai recolher ITCMD onde situa-se o bem. Onde está situado o bem que você vai recolher o ITCMD. Então não adianta a pessoa morar em São Paulo, mas ter bens no Mato Grosso. Ela mora em São Paulo, pode ser proposta a ação de inventário de partilha em São Paulo? Sim. Mas o recolhimento do imposto é no Mato Grosso. Se você recolher em São Paulo, vai recolher 2 vezes, porque o Mato Grosso vai pedir também. O imposto é estadual. Ah, tem bens no Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Recolher em cada um. E cada um deles pode ter um prazo diferente. Eu dou o exemplo aqui no curso de São Paulo. Em São Paulo, o prazo são 60 dias. Desde a época que o Código de Processo Civil de 73 falava 30 ou o Código Civil de 16 falava 1 mês. Era 60 em São Paulo. Sempre foi 60 em São Paulo. Então eu seguia a lei de São Paulo, eu seguia o CPC, eu seguia o Código Civil. Segui a lei de São Paulo. Por quê? Porque a lei de São Paulo que dá multa. O CPC e o Código Civil não impõem multa. Pode verificar o CPC atual. No artigo 611 do CPC, fala que a abertura do inventário deverá se dar em 2 meses. Mas se não se der em 2 meses, tem alguma penalização? Não. Não tem pena nenhuma no CPC e nem no Código Civil. Agora, no ITCMD, a lei do ITCMD, que é estadual, tem? Tem multa. Tem multa. Por exemplo, São Paulo. Ó, tem multa para o prazo da propositura da ação ou entrada do inventário extrajudicial. Se o falecido morreu e não for proposta a ação em 60 dias, 10% de ITCMD, seja ela judicial ou extrajudicial. Passou 180 dias, 20% sobre ITCMD, mais tabela Selic. Essa é a primeira multa em São Paulo. Tá? Segunda multa, prazo para recolhimento. Morreu, tem 180 dias para recolher o ITCMD. Se não recolher em 180 dias, está possivelmente, né, vai ter uma multa de 0,033 ao dia. Então, possivelmente, pode tomar uma multa. Tá? Morte, tem recolher até 180 dias. Fala possivelmente, porque é possível também o juiz ele isentar dessa multa, né, se não for por culpa do contribuinte que não conseguiu recolher. Porque às vezes está em litígio o processo e não sabe qual patrimônio vai entrar, e está brigando pelo valor, né, e aí não sabe qual que é. Então aí o juiz pode isentar lá na frente porque passou 180 dias. Mas essa daqui não isenta não, aqui, ó. Essa primeira aqui, tá? Então cada estado tem a sua. Aqui é 0,33 ao dia, limitado a 1% ao mês, limitado aos 20% no geral, tá? No geral. Explico item por item, tá? Direitinho aí para vocês. E também tem mais uma multa em São Paulo. O juiz despachou recolher seu ITCMD, se não recolher em 30 dias, multa de 0,33 ao dia, limitado a 1% ao mês, limitado aos 20% no total, tá? Se tomar os 3, ó, maiores, ó, 20, mais 20 e mais 20, ó, tá? E aí a alíquota do ITCM em São Paulo, nós tivemos algumas alterações, ó. Nós tivemos essa lei primeiramente, 9.591/66, que serve para quem morreu entre 1967 e 2000, era somente 4% dos bens imóveis, somente sobre os bens imóveis, 4%, tá? Depois a lei 10.705/00 só valeu para quem morreu em 2001, né? Apesar de uma lei revogar outra, ela está em vigor, porque assim, tem pessoas que morreram em 2001 e só está entrando no inventário hoje. Tem pessoas que morreram em 1980 e os filhos estão entrando no inventário hoje, tá? Então, você vai aplicar a lei quando a pessoa morreu, tá? ITCM. Então, eu explico um item por item aqui também no curso direitinho, tá? A última lei de São Paulo é essa daqui, número 10.992/01, que vale para pessoas que morreram em 2002 para cá, tá? Direitinho. Tem isenção também, eu mostro tudo aqui direitinho para vocês também, tá? Mas recolhe sobre bens móveis e imóveis, que antigamente era somente sobre os bens móveis, agora também sobre os bens móveis também, tá? Depois tem esses decretos aqui, que foram algumas atualizações, tá? Falo de sonegados.
Não vai dar para explicar tudo aqui, rapidamente. Do rito também. Colação, artigo 2002 do Código Civil, colação, uma parte importante que muita gente desconhece, colação, tá? Inclusive eu falo de alguns julgados, que é bem bacana no curso, muito legal, tá? Mas para encerrar, deixa eu colocar aqui, ó, eu faço essa questão aqui da colação também, ó, como vai se calcular o valor da colação do bem que foi doado, na época da doação ou na época da abertura do inventário, ó? Tem dois dispositivos que se conflitam aqui, o Código Civil com o CPC, tá? Explico direitinho o que eu acho também no código de... no curso de inventário e partilha, tá? Provimento 37/2016, ele autorizou, em São Paulo, tá? E tem alguns estados do Brasil também que autorizaram, que autorizou a fazer inventário extrajudicial mesmo com testamento, desde que se propõe ação de registro de cumprimento de testamento judicialmente e depois de homologado leva até o cartório de notas para fazer um inventário extrajudicial, desde que já tenha a homologação da ação de registro de cumprimento do testamento, tá? É possível também. E desde que todos sejam maiores e capazes também, né? Esse é requisito da legislação. Bom, também falo quem pode propor ação, quem são os inventariantes, que podem ser inventariantes, direitinho. E por fim, ó, falo até a partilha dentro, avaliação, partilha, falo tudo isso. Mas, por fim, eu quero falar que nós temos 3 ritos. Arrolamento sumário, que é o artigo 659 e seguinte, CPC, tá? Sumário diz respeito ao que é rápido, portanto tem que ser todos maiores e capazes, são os mesmos requisitos do extrajudicial. Se cabe arrolamento sumário, cabe o extrajudicial também. Tá? Então é melhor o extra. Às vezes é melhor o extra mesmo, que é muito mais rápido e às vezes as custas são mais em conta. Aqui também dou uma dica para vocês e tem até no meu canal do YouTube, eu tenho lá vantagens e desvantagens de inventário judicial com o extrajudicial. Tenho lá no meu canal do YouTube um vídeo falando sobre isso também, tá? Mas às vezes as custas é muito mais em conta fazer o extrajudicial. Ou seja, vai pagar mais barato para ir mais rápido? Que ótimo! Ou você prefere pagar mais e demorar mais na justiça, tá? Então, você tem que fazer o cálculo, eu explico direitinho isso também no curso, também tem um vídeo gratuito no meu canal do YouTube, tá? Artigo 663, diferenças de inventário e arrolamento é rápido. Aqui, ó. Então, nós temos o arrolamento sumário e o arrolamento comum, que o trâmite é o mesmo também, tá? Só que o arrolamento comum, ele cabe menor de idade, comporta menor de idade no arrolamento comum. No entanto, o arrolamento comum vai até 1.000 salários mínimos. Se for mais que 1.000 salários mínimos, não cabe arrolamento comum, tá? Então, se tem menor, vai ter que ser inventário. E aí eu dou algumas diferenças, ó, de inventário e arrolamento, ó. Então, os requisitos para o inventário, tá aqui, ó, artigo 610. Qualquer valor patrimonial, herdeiros maiores incapazes ou menores incapazes, consensual ou litigioso, com ou sem testamento, ou seja, qualquer situação cabe inventário, que é o que demora mais. É o procedimento que é mais lento, tá? O que demora bastante. Agora, o arrolamento sumário que eu falei que é rápido, que cabe até fazer o extrajudicial aqui, tá? Qualquer valor patrimonial, herdeiros maiores e capazes, consensual ou amigável e sem testamento. Cabe arrolamento sumário e cabe também o inventário extrajudicial. São os mesmos requisitos do inventário extrajudicial, tá? E o arrolamento comum, que eu falei no artigo 664, valor patrimonial igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, que é bastante hoje, né? Bastante, dá mais de 1 milhão, tá? Dá mais de 1 milhão hoje. Herdeiros maiores incapazes ou menores incapazes. Cabe para menor incapaz? Cabe, mas é o comum e tem que ser até 1.000 salários mínimos, tá? Consensual amigável e se tiver menor, entra o Ministério Público. Litigioso não dá, tem que ser inventário. Com testamento não dá, tem que ser inventário, certo? Que demora mais. Tá? Bom, eu acho que eu consegui falar aqui brevemente, até demorei um pouquinho mais do que eu havia previsto, mas estou muito feliz por passar essas dicas todas para vocês. Espero que vocês gostem destas dicas, que eu quero colaborar com a advocacia, quero colaborar com um colega, com um advogado, porque uma advocacia forte é uma advocacia bem sucedida, tá? E eu quero fazer parte da vida de vocês, que vocês lembrem de mim, né? Em coisas boas.
Fui bem sucedido naquela ação dessa forma, porque eu vi a aula do professor, tá? Isso que importa para mim. Pessoal, obrigado mais uma vez e aguardo vocês, hein, em outra oportunidade, principalmente no curso de Inventário e Partilha. Pessoal, obrigado e até mais, hein? Valeu, um abraço!